Você já pensou em alugar um iPhone? Sabia que tem tanta gente que já pensou nisso que a Alu, mesmo sendo a maior empresa de assinaturas de eletrônicos da América Latina, não consegue atender todo mundo? E dessa demanda reprimida vem a oportunidade. O Alu Invest, o braço de captação da empresa que já conta com mais de 5 mil investidores. Quer entender como funciona e fazer uma simulação? O link está aqui na descrição. Os chineses devem terminar 2024, começar 2025 com um PIB de mais ou menos 18 trilhões e meio, os americanos já se avizinhando dos 29 trilhões de dólares. Então, o peso relativo da economia norte-americana no mundo aumentou, o que eu acho que manda um recado muito interessante para aqueles que apostam no declínio dos Estados Unidos. Hoje, criptomoedas consomem mais energia no mundo do que o Paquistão, que é um país de 230 milhões de pessoas. Né? Houve realmente um reembaralhar das peças muito significativo. Né? Então, uma das maneiras inteligentes de aproveitar esse novo mapa geoeconômico é o Brasil construir bons projetos. Tem apetite para investimento infraestrutural no mundo, Thiago. Provavelmente a polarização não será entre humano e inteligência artificial. A polarização será entre humano e humano equipado com inteligência aumentada. O grande desafio, a gente fala muito, né? O Brasil não investe muito em educação, o que não é necessariamente verdade, como percentual do PIB, até que nós investimos bastante comparados com outros países. Nós não investimos bem. E talvez faça mais sentido para a gente, para os próximos anos, pensar em duas novas segmentações. Nós poderíamos ter uma segmentação que a gente vai chamar de D7, que são economias que ou se encontram numa trajetória inercial de crescimento pouco significativo, ou estão em declínio, só que você tem também países que estão ficando cada vez mais centrais e cada vez mais relevantes. O que dá para esperar para 2025 diante desses últimos episódios que a gente teve em 2024? Como é que você está enxergando o mundo para o ano que vem e como o Brasil se insere nisso? Sim, tá começando mais um Market Maker, seja muito bem-vindo a esse episódio mais com cara de fim de ano, estamos nos aproximando de 2025 e com isso esse episódio trouxemos um dos convidados, sempre que vem aqui é muito sucesso e foi uma pauta meio construída a quatro mãos e a gente vai desenhar aqui quais são as possíveis grandes tendências para 2025. Nosso convidado é o Marcos Troirro e ele vai apresentar aqui o que a gente definiu como 7 grandes tendências, tem muito mais tendências que podem acontecer em 2025, mas a gente elencou aqui 7 grandes tendências que, na visão do Marcos Troirro, vão dar o embalo de 2025 e elas têm consequências no Brasil, então vamos falar de cada uma delas no detalhe, então acompanhe esse papo que vai ser bem legal. Marcos Troirro, para quem não o conhece, né, não acompanhou os outros episódios, ele é empresário, cientista social, diplomata, escritor e economista brasileiro, foi presidente do Banco dos BRICS, de 2020 a 2023, e foi secretário especial do Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil em 2019 e 2020. E um ponto a mais nisso, o Marcos está terminando o 6º livro dele, vai sair em abril, maio de 2025, Geoeconomia, o choque de globalizações. Então, mais uma dica aí, um spoiler para vocês terem uma boa leitura em 2025. As 7 grandes tendências eu vou deixar o Marcos mesmo apresentar, mas são todos pontos bem interessantes, então já convido vocês a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, você que está chegando agora, e agradecer imensamente aqui, ó, o troféu é pequeno, mas é pesado aqui, então, ó, Market Makers foi eleito primeiro lugar na categoria Negócios e Finanças do MPB, os melhores podcasts do Brasil, a votação foi popular, então eu agradeço demais a todos vocês que votaram, receberam aquela mensagem chata pedindo voto e deram esse apoio. Agradeço muito de coração, fico muito feliz com essa premiação, é uma chancela de um trabalho que a gente tem dedicado sangue, suor e lágrimas, mas colhendo bons dividendos nesse ano de 2024. Marcos Troirro, mais uma vez, bem-vindo ao Market Makers, obrigado por aceitar nosso convite nessa reta final de ano para trazer as tendências para 2025. Tá preparado? Bom, a gente tenta, né, Thiago? Mas, enfim, é sempre uma alegria estar aqui com você. Parabéns a você, parabéns ao Market Makers por essa premiação importante. Vamos trabalhar para que 2025 seja o melhor possível para a economia do Brasil. Boa.
Antes da apresentação, só aqui, ó, tá na tela, Dossiê Brasil, esse material preparado pelo Caio Nascimento, ele fez um resumo das grandes conversas de Brasil que a gente teve aqui no Market Makers, vários especialistas passaram por lá, e é um dossiê para você realmente entender quais são os problemas do Brasil e onde estão as oportunidades também. Custa 0,800, é de graça, é só você deixar seu melhor e-mail, o link está na descrição aí do YouTube ou da plataforma de podcast que você está assistindo ou ouvindo a gente. É só deixar o e-mail e você recebe na sua caixa de e-mail esse super material preparado com muito carinho e dedicação pelo Caio, beleza? Marcos, bom, o palco é teu, a gente conversou sobre as 7 grandes tendências, queria que você já falasse um pouco de o que dá para esperar para 2025 diante desses últimos episódios que a gente teve em 2024, como é que você está enxergando o mundo para o ano que vem e como o Brasil se insere nisso? Bom, Thiago, você tem uma primeira dinâmica, né, que tem que ver com a seguinte situação. Acho que nós todos já estivemos num contexto em que você está num avião, você está conversando com a pessoa do seu lado, etc., e de repente o piloto vai ao alto-falante e diz o seguinte: senhoras e senhores, eu gostaria de pedir a todos que retornem aos seus assentos, coloquem seus assentos na posição vertical, afivelem os seus cintos, porque nós vamos atravessar uma zona de turbulência. Mas na economia mundial é provável agora que a partir de 2025 a gente atravesse uma área de trumpulência. Uma trumpulência. Né? O que é a trumpulência? Acho que é um jogo de palavras, seja com o termo turbulência, não é, que significa sacolejo, né? Quando você está atravessando aí quando você está viajando, né, e o avião começa a sacudir bastante, mas é também um jogo com a palavra opulência, que significa riqueza, né? Então, por que a gente poderia falar de um conceito de trumpulência, né? Donald Trump eleito para mais um mandato, dessa vez ao contrário de 2016, 2017, ele tem mapeada toda a máquina americana, ele tem um plano de trabalho para essencialmente toda a máquina americana, ele conseguiu escolher uma equipe desde das suas posições mais sêniores, baseadas no critério de lealdade, e ao contrário da primeira experiência dele como presidente dos Estados Unidos, ele vai encontrar um Congresso americano, ele vai encontrar um poderoso Congresso americano, em que ele tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né, na House of Representatives, o que significa, portanto, menos obstáculos para a efetivação da sua agenda. Uhum. Né? Ele chega à presidência dos Estados Unidos com um GPS bastante claro no que ele deve fazer nos primeiros 100 dias, e isso deve chacoalhar algumas relações bilaterais, para não mencionar medidas que ele vem a adotar internamente, mas que terão um grande impacto externo. Então eu vou mencionar algumas dessas, né? Por exemplo, é de todo provável, né, que esses primeiros 100 dias concentrem um esforço muito grande na criação de eficiência governamental. Ele convidou não apenas o indivíduo mais rico da história da humanidade, mas também um sujeito que tem grande habilidade na gestão de projetos complexos e na geração de eficiência para chefiar essa unidade do governo americano com o status de ministro. Uhum. Não é isso? Estou falando aqui, obviamente, do Elon Musk. Então, um esforço muito grande de geração de eficiência na máquina governamental, desburocratização, desregulamentação e com o objetivo do corte de impostos, né? Hoje, por exemplo, Tiago, os mercados emergentes, né, se você pegar todos aqueles que há um tempo compuseram o índice do MSCI e você medir qual é a carga tributária como percentual do PIB de todos esses países, dá 23%. Uhum. Então você tem países que estão abaixo dessa média, como é o caso da Índia, como é o caso do México, como é o caso da Arábia Saudita. Você tem países que estão acima
dessa média, como é o caso do Brasil. Aliás, o Brasil está muito acima, está praticamente 10 pontos percentuais de impostos como percentual do PIB acima do que a média dos emergentes. E você tem Donald Trump chegando à Casa Branca agora em 20 de janeiro, com os Estados Unidos com 27% de impostos como percentual do PIB. Então, se essa chegada, essa nova administração Trump é acompanhada de corte de impostos, e mais uma vez, turbinada por desburocratização e desregulamentação, do ponto de vista tributário, os Estados Unidos vão ficar mais parecidos com o mercado emergente do que com a média dos países da OCDE, né? Então, se você olhar, por exemplo, os nórdicos, se você olhar o Japão, se você olhar a Austrália, se você olhar os europeus, todos eles têm carga tributária com percentual do PIB lá em cima. Uhum. Então, os Estados Unidos, do ponto de vista tributário, em vez de ficarem mais parecidos com os seus primos mais ricos, vão ficar mais parecidos com mercados emergentes. Isso, obviamente, vai criar um impacto importante nos fluxos internacionais, por exemplo, de investimentos estrangeiros diretos, né? Nós nos acostumamos, em tempos recentes, com o reposicionamento espacial de alguns parques produtivos. Há uma tendência natural de diminuição de exposição a risco, por exemplo, na jurisdição chinesa. O que se observou nesses últimos 8 anos foi a emergência de conceitos como nearshoring. Aquilo que está saindo da China vai para uma localidade próxima do seu mercado de destino. Então você posiciona, por exemplo, cadeias de suprimento em Marrocos, para se projetar para o continente europeu. Uhum. Em Bangladesh, para você ficar na vizinhança do Sudeste Asiático. No México, porque o México é próximo do mercado dos Estados Unidos e do Canadá. O conceito de nearshoring. Ou então, para alguns setores que são mais intensivos em tecnologia, surgiu esse conceito de friendshoring. Ou seja, vamos supor que você tem uma atividade bastante intensiva em tecnologia de uma empresa americana na China. Então você realoca isso, por exemplo, para o Reino Unido, porque o Reino Unido é também uma economia de mercado, é também uma democracia representativa, é também um país de Estado de direito, de separação clara entre os poderes. Então, a ideia de friendshoring. Com essa nova fase, eu acho que o grande objetivo dos estrategistas dessa segunda presidência Trump é a reindustrialização ou neoindustrialização dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos teriam vantagens comparativas num dos principais critérios que as empresas transnacionais levam em consideração no momento de localizar a sua produção, mais uma vez, que é o peso relativo dos impostos. Então, essa, sem dúvida alguma, é uma consequência muito importante, né, que vai chacoalhar mercados, daí o nome Trumpulence, Uhum. Caso ela seja exitosa. Agora, é claro, isso também tem o seu lado B. Se você vai diminuir a sua exposição relativa à China, você vai aumentar ela, por exemplo, nos Estados Unidos, isso vai ter que ser feito com um esforço de, por exemplo, gastos com capex, com formação de capital. Isso pode machucar o balanço patrimonial das empresas, pode exigir um esforço de capital que muitas das empresas nesse momento não têm. Tem um potencial inflacionário embutido nisso. É curioso, Tiago, porque esse longo período de globalização profunda que nós tivemos, da queda do Muro de Berlim até, digamos, a grande recessão de 2008, é um período em que você tem deflação no mundo, você tem a globalização foi particularmente foi uma represa, né, de conter preços no mundo todo, manter taxas de juro baixas e taxas de inflação baixas no mundo. Aparentemente, nós estamos caminhando para um outro ecossistema, esse mundo ficou para trás. Então tem esse aspecto da Trumpulência. E, claro, o jogo também da palavra Trumpulência com opulência, ou seja, há cerca de 10 dias, né, o Fundo Monetário Internacional soltou as suas perspectivas econômicas mundiais para 2024. Os Estados Unidos aparecem ali com um PIB de quase 29 trilhões de dólares. Né? Eu acho que nós já comentamos aqui algumas vezes, né, que no momento em que, por exemplo, o Lehman Brothers derreteu, o PIB per capita na zona do euro e o PIB per capita nos Estados Unidos eram exatamente os mesmos. Hoje o PIB per capita norte-americano é praticamente o dobro do PIB per capita na zona do euro. Sim. Você tem essa performance impressionante em bolsa de valores de gigantes como Nvidia, como Microsoft, como Apple. Você tem o crescimento da renda per capita mesmo nos estados mais pobres dos Estados Unidos, né? A taxa de inovação
em aceleração muito mais vistosa do que, por exemplo, no continente europeu. Então, tudo isso faz parte de uma presidência em que, aparentemente, né, aquele cruzamento de linhas formado pela ascensão do PIB nominal chinês ao longo do tempo, com um crescimento não tão impressionante da economia dos Estados Unidos ao longo, digamos, de todo o século XXI até o ano de 2018. Essa boca de jacaré voltou a abrir, né? Ou seja, os chineses devem terminar 2024, começar 2025 com um PIB de mais ou menos 18 trilhões e meio, os americanos já se avizinhando dos 29 trilhões de dólares. Então, o peso relativo da economia norte-americana no mundo aumentou, o que eu acho que manda um recado muito interessante para aqueles que apostam no declínio dos Estados Unidos. Aparentemente, isso é uma coisa que não vai acontecer no curto prazo. Me preocupa já o primeiro ponto pensando em Brasil, né? Porque a nossa distância comercial com a China ela é maior do que a americana e, vamos dizer, até o alinhamento político, né? A gente sabe que, hoje, se fazer um paralelo, o Trump está muito mais próximo do Milley do que do Lula. Esse cenário de trumpulência, né? Tanto na turbulência quanto na opulência, não é bom para o Brasil, né? Há fatores complicadores para a atual administração brasileira, Thiago, porque, veja, os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, né? Nós estamos terminando 2024. Isso significa que nos últimos 248 anos, né, pela primeira vez, haverá um secretário de Estado nos Estados Unidos que tem origem latino-americana. Né? Estou falando aqui do senador Marco Rubio, da Flórida. Então, conhece aquela história? A América Latina não está muito na tela de radar dos americanos. Eu acho que para os próximos 4 anos, a América Latina vai estar muito na tela de radar de Washington. Venezuela e o regime pós-chavista, Maduro, estará mais na tela de radar. O que acontece na Nicarágua, mesma coisa. Cuba, idem. O que se passa no Brasil e nas esquerdas latino-americanas também vai ser acompanhado com lupa por Washington. Veja uma postagem em rede social que o próprio presidente eleito Trump fez há alguns dias sobre uma eventual moeda dos BRICS para substituir o dólar. E você tem razão, quer dizer, o presidente Milley da Argentina, né, conseguiu uma conexão com o então candidato Trump, agora presidente eleito Trump, que pode ser muito virtuosa para a Argentina, né? Como todo mundo aqui do Market Maker sabe, se você voltar uns 10, 12 anos na máquina do tempo, você vai ver a Argentina com centenas e centenas de credores do seu passivo soberano. Aí vem aquele programa de recompra dos títulos com desconto de valor de face. Muita gente topou, uns 2 ou 3 não toparam, foram apelidados de fundos abutres. A Argentina conseguiu reaver aqueles por meio de empréstimos do sistema multilateral e particularmente do Fundo Monetário Internacional. Então hoje, Thiago, o grande passivo argentino é com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um clube de liquidez. Esse clube de liquidez tem um sócio majoritário. Esse sócio majoritário chama-se Governo dos Estados Unidos. Né? Quem senta no board do Fundo Monetário Internacional é o secretário do Tesouro. Então, se de repente por afinidade ideológica, por afinidade pessoal, ou mesmo por uma visão geopolítica um pouco mais ampla sobre o que deve ser enfim, o continente americano, você faz alguma coisa muito favorável para a Argentina, seja do ponto de vista da extensão da maturação do débito, quanto em termos de taxa de juros, a Argentina retira, né, da sua frente um obstáculo importante que ela tinha para sua normalização macroeconômica e eventualmente inaugura, né, uma nova fase muito promissora para a economia do nosso vizinho. Então tem esse diferencial, sim. Agora o Brasil é grande, o Brasil tem peso, o Brasil importa, né? Eu torço para que se construam, né? Eu acho que ainda que os governos não tenham as melhores afinidades, a relação empresa é importante, pessoa é importante. Acho que a gente tem que apostar muito nesse aspecto nos próximos 2 anos. Boa. Vamos para a segunda grande tendência? Sim.
Acho que tem uma outra grande dinâmica aqui em funcionamento, Thiago, que tem que ver um pouco com a relação Estados Unidos-China, né? Porque nos últimos 4 anos, uma expressão que foi quase que um mantra, né, da administração Biden para a China foi a ideia de que você deveria não necessariamente diminuir o comércio bilateral, mas para algumas áreas do comércio bilateral, áreas intensivas em tecnologia, muitas delas de tecnologia de uso dual ou sensível, né, porque você pode utilizar aquela determinada tecnologia ou aquele determinado produto, seja para um fim civil ou para um fim bélico, para um fim militar, ganhou força a expressão small yards, quer dizer, quintais pequenos, né, ou campos pequenos, but high fences, né, ou seja, cercas altas ou muros altos. Ou seja, não haverá maiores restrições para a grande maioria dos produtos que compõem o comércio bilateral entre as duas superpotências, mas onde há restrições, as restrições são quase que impenetráveis, né? E é interessante que ao longo desses últimos 2 anos, não apenas as cercas, né, as fences não baixaram, os muros não baixaram, mas o número de produtos incluídos em áreas de restrição aumentaram, né? O que diminui o número, enfim, diminui o escopo da relação Estados Unidos e China. E eu entendo que nessa próxima fase do presidente Trump, se você realmente tiver uma sobretaxa para a China, ela vai deixar de observar essa ideia de quintais pequenos, né, ou campos pequenos, e vai acabar se alastrando por toda a economia chinesa, né? É o que se chama de tariff blanket, né? Quer dizer, como se fosse um cobertor de tarifas que os Estados Unidos colocam sobre todas as suas importações oriundas da China. E aí você vai ter como consequência desse cenário uma constatação bastante interessante, né? Porque os chineses, que são sempre muito estrategistas, também são muito transacionais, eles entendem que nesse jogo dos próximos anos tem um polo forte e tem um polo fraco, ou mais fraco. O polo forte são os Estados Unidos, o polo fraco, ou mais fraco, é a economia chinesa. Então, ainda que os Estados Unidos venham a colocar um cobertor tarifário ou de cotas por toda a economia chinesa, exportações chinesas para os Estados Unidos, não é do interesse dos chineses revidarem da mesma forma. Eles não podem fazer o mesmo em relação a todas as exportações americanas para a China, porque senão, no limite, também os chineses vão estar machucando os seus próprios interesses. Aliás, os chineses são superavitários no seu comércio bilateral com os Estados Unidos no campo de manufaturas, mas os chineses são deficitários no seu comércio bilateral com os Estados Unidos no campo, por exemplo, agrícola. Então, o que eu acho que vai ocorrer, e eu estive na China recentemente, Thiago, como eventual medida dos chineses, né? Eles vão identificar aquelas áreas da economia americana, né, em que se possa verificar uma desproporção entre o tamanho relativo daquele setor para a economia americana como um todo, mais o peso político que aquele setor tem, por exemplo, no Congresso norte-americano ou nos círculos de poder em Washington. Por exemplo, que setor pode ser esse? O setor alimentício, o setor de produção de alimentos, o setor de exportação agrícola americano. Então vejam, uma das maneiras dos chineses retalharem os americanos é impor sobrepreços, impor tarifas, impor cotas às exportações americanas de bens do agro para a China. E por que isso é tão importante para o Brasil, né? Porque durante a grande maioria, né, desse período, mais uma vez, nós estamos entrando no final do primeiro quarto do século XXI, não é isso, Thiago? Se fosse um jogo de basquete, né? 25 anos aí. Em 18 desses anos, o principal exportador de alimentos no mundo para a China foi os Estados Unidos. Aí 18 e 19 o Brasil ultrapassou. Hoje o maior exportador é o Brasil, os Estados Unidos estão lá em segundo lugar. Se de repente os chineses impõem essas restrições às exportações norte-americanas, qual é o país do mundo
que tem a capacidade, eu diria que quase que automática, não é isso? De aumentar volume e oferecer, portanto, um substituto automático ao fluxo de exportações do agro dos Estados Unidos para a China. É o Brasil, né? E nessa visita recente que o Xi Jinping fez ao Brasil, acho que isso teve muito em pauta, né? A ideia de que os chineses preferirão um fornecedor de longo prazo ao qual eles podem confiar do que utilizar o agro como uma ficha no tabuleiro da guerra comercial entre Pequim e Washington. Então, isso, no limite, significa, enfim, é algo muito positivo para o nosso perfil exportador. Bom, então, por enquanto, das duas primeiras grandes tendências, a primeira tem um saldo mais negativo para o Brasil, a segunda um saldo positivo. Eu acho que a primeira pode ter um saldo positivo, né, Tiago, no sentido de que eu acho que o Brasil, nos últimos 23 meses, tirou o pé do acelerador das reformas estruturais, né? Aquilo que tinha sido muito vigoroso entre o segundo semestre de 2016 e dezembro de 2022, perdeu força nesses 2 anos. Uhum. E, mais uma vez, para o Brasil poder se movimentar em competição com os outros emergentes, ou com os Estados Unidos, que está ganhando eficiência e está diminuindo impostos, nós próprios vamos ter que dar uma turbinada no nosso condicionamento físico. De modo que eu acho que, mais uma vez, olhando da ótica do copo meio cheio, isso pode se tornar um incentivo para o prosseguimento das reformas do Brasil, que é algo que tem que acontecer, não importa quem esteja sentado na cadeira em Brasília. Uhum. Oremos. Vamos para o terceira grande tendência. Gostei do nome porque trouxe uma referência um pouco, o pessoal um pouquinho mais velho acompanhou no cinema. Você chamou de o mundo Highlander, né? Para quem não, eu não assistia muito filme, mas eu sei que era um guerreiro imortal, né? O cara que lutava, e a gente geralmente chamava de Highlander o cara que na pelada jogava até o final, todo mundo cansado e continuava jogando. Não, eu pensei nesse tempo muito do Highlander, né, para explicar esse fenômeno, né, porque nos anos 80, Tiago, tinha um filme que marcou muito, né, a minha geração, por exemplo, e é um filme protagonizado pelo ator francês Christophe Lambert. E como é que o filme começa, né? O filme começa no Madison Square Garden, em Nova York, e aí você tem uma briga entre guerreiros, né, imortais, no estacionamento do Madison Square Garden. O personagem do Christophe Lambert, acho que chama MacLeod, é o nome do personagem, ganha essa batalha, e aí ele sai para caminhar na Broadway, naquela Broadway dos anos 80, em que você tem os arranha-céus de Nova York, você tem aquelas placas de luz neon, você tem o vapor saindo do chão, né? Aquele vapor do metrô de Nova York. Então uma certa ideia de modernidade, só que de repente o filme corta para a Escócia medieval, que é onde se encontra a origem do MacLeod. Então eu acho que essa tendência de 2025, né, de um mundo Highlander, ela é observada porque, por um lado, você tem toda uma onipresença de tecnologias, né, de novos materiais, de química fina, de grandes data centers, de computação quântica, de inteligência artificial, de robótica, de automação. Quer dizer, você tem uma expansão da tecnologia para o nosso cotidiano, como talvez a gente não tenha tido em ritmo acelerado, como nós vamos ter em 2025. Agora, por outro lado, muitos desses sistemas que são avançados em termos de última tecnologia são absolutamente dependentes do mundo dos recursos naturais, né? Ou seja, por que será que tantos desses centros que são intensivos em inteligência artificial vão se localizar em cidades como Abu Dhabi ou Houston ou Riad? É porque essas são localidades também que têm abundância de recursos energéticos do mundo fóssil, tá certo? Estou falando aqui do mundo do petróleo. Eu estive há cerca de 2 meses com aquela professora Mihaela Papa, que agora está no MIT, e ela falava sobre as criptomoedas, por exemplo, né? Cryptocurrency, se fosse um país, seria o 25º maior consumidor de energia do mundo. Então, por um lado, você tem uma expressão monetária
absolutamente intensiva em tecnologia, mas que precisa de uma geração de energia, né, de recursos naturais, uma geração de energia que é muito intensa. O que cria também oportunidades interessantes para o Brasil, né? Porque da mesma maneira que você tem a localização desses grandes centros de dados baseados em inteligência artificial e que, portanto, carecem de grande alimentação de energia, mas você também tem o avanço da agenda da sustentabilidade. Então, crescentemente, você vai ter, a meu ver, a expansão do conceito de inteligência artificial verde ou inteligência artificial sustentado, que eu acho que pode ser mais uma frente em que o Brasil tem credenciais muito importantes, dado o seu perfil, né, como superpotência ambiental. Uhum. Nisso aí até deixo a dica para quem não assistiu o episódio que a gente fez com o Montesano, ex-presidente do BNDES. Hoje tem uma gestora focada em investimentos que buscam se beneficiar dessa transição energética, que deu uma bela aula de por que o Brasil está muito bem posicionado nesse mercado. Bom, então, por enquanto aqui no meu score tá 2 pontos positivos para o Brasil. O primeiro ali eu deixei meio neutro. Mas só esse dado eu fiquei meio preocupado. O cryptocurrency fosse uma economia, seria a 22ª maior consumidora de energia. 25ª. 25ª. Segundo as estimativas da professora Mihaela Papa, do Centro de Desenvolvimento Internacional do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Mas isso tem uma projeção olhando para frente ou esse dado é para agora? Porque também é um mercado que está em expansão. Não, veja, se você pensa, esses dados são dados de 2024, né? Então vamos lá. Hoje no mundo, Thiago, você tem 193 diferentes bandeiras na ONU. Ou seja, você tem 193 estados-nação representados na Organização das Nações Unidas. Então, se você fizer um ranking, né, de quanto esses países consomem de energia por ano, e, para fins dessa comparação, você considera criptomoedas como um país em si, né? Mais uma vez, tem 193. Uhum. Criptomoedas seria o 25º maior consumidor mundial de energia. Hoje, por exemplo, criptomoedas, eu não estou falando ainda nem para 2025 ou 2030. Hoje, criptomoedas consomem mais energia no mundo do que o Paquistão, que é um país de 230 milhões de pessoas. E minha impressão é que o consumo de energia do Paquistão entre 24 e 25, ou se você quiser um arco de tempo um pouco mais amplo, né, 2025 e 2030, vai ser menos vertiginoso do que o consumo de energia das criptomoedas. Uhum. Para a inteligência artificial é a mesma coisa. Ouvi também lá no MIT, nessa última passagem por lá, que em 2025, ao final de 2025, inteligência artificial como tecnologia no mundo consumirá o equivalente ao consumo anual de energia da Alemanha, que hoje tem o 3º maior produto interno bruto do mundo. Então, nós estamos falando aqui, mais uma vez, para fazer sublinhar, né, a ênfase desse mundo Highlander, né, essa ponta absolutamente de vanguardista das novas tecnologias, mas que carecem, né, de um hedge energético que é bastante robusto. Entendi. Pô, interessantíssimo. Vamos para a quarta grande tendência para 2025. Isso aqui a gente já até pontuou em algumas conversas novas. Acredito que o pessoal que já acompanhou seus papos já vai estar mais familiarizado sobre essa nova geoeconomia. A gente fala muito em geopolítica, né? Uhum. Em alguns aspectos, eu acho que o tema geoeconomia ele é mais próximo aos interesses do Brasil, porque você tem um reembaralhar das cartas, Thiago, que não se restringe só a um novo desenho das cadeias globais de suprimento, né? Não é apenas porque você tem empresas saindo da China ou a própria China expandindo, né, a projeção do seu parque fabril para outros países, mas é algo também que tem que ver com a ótica da demanda, né? E tem que ver também com onde você realiza, por exemplo, fundraising, onde é que você vai fazer o seu roadshow, de onde vêm os grandes centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do mundo, né? Houve realmente um reembaralhar das peças muito significativo, né? Eu gosto de pensar, por exemplo, no Oriente Médio, né?
Hoje, se você tem um projeto de infraestrutura, vamos supor, eu e você temos um projeto de infraestrutura, a gente quer encontrar parceiros que vão ofertar capital de longo prazo para esse projeto. Para onde que a gente vai? Se a gente pudesse fazer um voo só, a gente vai para Abu Dhabi e Dubai ou nós vamos para Nova York e Londres? É uma pergunta, difícil de responder. A gente vai para Frankfurt ou nós vamos para Singapura? Tá certo? Você tem um projeto em que o investidor tem que ser mais estratégico do que alguém que vai estar olhando os resultados, digamos assim, trimestrais, quadrimestrais. A gente vai tentar fazer um roadshow em Xangai ou a gente vai para Genebra? Ou seja, tudo isso eu acho que ficou muito mais pulverizado. Né? Há uma emergência de outros focos irradiadores de globalização. Por isso eu estou terminando esse livro chamado O Choque de Globalizações. Quer dizer, você teve um grande ciclo de globalização, né? Que gera um mapa geoeconômico a partir daquilo que aconteceu com o desmantelamento da União Soviética, com aquele mundo descrito pelo Francis Fukuyama do fim da história, né? com a ideia, né, de que há um vento de cauda que empurra as empresas americanas, as empresas europeias para o resto do mundo. Quer dizer, você teve essa era da globalização, e agora você tem uma outra fonte irradiadora de globalização que vem da China, que vem de Singapura, que vem do Oriente Médio, né? E em alguns casos esse encontro de fontes irradiadoras de globalização geram convergência ou geram também contenciosos e conflitos. Agora, por outro lado, se você é um país como o Brasil, que é um país que tem baixa taxa de poupança interna, tradicionalmente investe pouco, tem pouca capacidade de utilizar o seu próprio estoque de poupanças para direcionamento para investimentos. Essa multiplicação das fontes mundiais de liquidez me parece uma boa notícia. Então, uma das maneiras inteligentes de aproveitar esse novo mapa geoeconômico é o Brasil construir bons projetos. Né? Tem apetite para investimento infraestrutural no mundo, Thiago. Porque segurança energética, segurança alimentar e quer queira que não, uma transição para uma economia menos intensiva em carbono vão chamar investidores que têm interesse naquilo que o Brasil pode oferecer, desde que você tenha construção de bons projetos. Então essa nova geoeconomia me parece também uma excelente notícia para o Brasil. Né? E outra coisa, se nós estivéssemos tendo essa conversa, Thiago, 20 anos atrás, né, 2004, 2005, e nós estivéssemos falando aqui, nós estivéssemos numa mesa redonda com gestores de portfólio, gente que está olhando mercados emergentes, né, outras jurisdições, você pensar em alocar uma parte significativa dos seus recursos para a Rússia ou para outros países, né, que há um tempo conformaram a cortina de ferro ou a União Soviética, era uma opção viável, considerável, né? Se faziam planos, ninguém tinha tido uma experiência muito concreta, ou mesmo aumentar, quer dizer, você olhava as taxas de crescimento da economia chinesa, a lógica poderia dizer, vamos aumentar a nossa exposição a risco na China, porque é um mercado, é um barco que vai subir com a maré. A China está menos atraente para o investimento estrangeiro direto. Eu não sei se você chegou a ver os números desse ano, tanto da UNCTAD quanto da OCDE, de fluxo de investimento estrangeiro direto para a China. Houve um número, enfim, caiu dramaticamente. Por conta da guerra na Ucrânia, a alocação de recursos para a Rússia ou para aquela região do mundo não é necessariamente uma opção. A Europa tem um desempenho econômico medíocre, nada impressionante. Tudo isso ajuda a aumentar a atratividade relativa da economia brasileira. Então essa nova geoeconomia, mais uma vez, coloca o Brasil numa posição que pode ser bastante favorável. Eu estava até procurando aqui, eu não encontrei, eu sempre salvo alguns prints de jornal, de alguma notícia importante. Foi capa do Valor, algumas semanas atrás, a vinda do presidente chinês e o encontro que ele assinou com o Lula, alguns acordos mirando infraestrutura. Você, na sua posição diplomata de relações políticas, pessoais entre governantes, o quanto isso caminha nessa direção que você está falando de nova geoeconomia, ou isso já é algo que já estava meio mapeado?
Tiago, há uma grande complementariedade entre a economia chinesa e a economia brasileira, né? Em vários aspectos. O que você está mencionando aqui é uma complementariedade. O investimento infraestrutural na China nos últimos 30 anos foi um grande motor do crescimento chinês. Agora, a China está numa situação em que ela já tem mais torres de energia eólica em operação do que o resto do mundo junto. Já tem mais placas de energia fotovoltaica em operação do que o resto do mundo junto. Já tem mais quilômetros de linhas férreas que trafegam a mais de 250 km por hora do que o resto do mundo junto. É muito famosa, né, a chamada overbuilt, né, ou seja, se construiu demais na China. Não é raro você encontrar documentários que mostram cidades verticalizadas e abandonadas, né? Por quê? Porque talvez tenha infraestrutura demais, né? Então, qual é uma das saídas, né, para a economia chinesa? Você abrir o compasso e ir financiando e automaticamente construindo também, ou parcialmente construindo, em associação com mercados de destino, a infraestrutura desses países. A China entra, portanto, com tudo também, não apenas no financiamento de longo prazo de infraestrutura, mas na oferta de serviços de construção civil. Então, veja, essa é uma necessidade da economia chinesa. Uhum. E, por outro lado, o Brasil tem uma insuficiência logística, uma insuficiência de armazenagem, uma insuficiência de, por exemplo, operação portuária, que é muito conhecida. E, ao mesmo tempo, tem vantagens comparativas no agro e no campo energético que poderiam ser multiplicados muitas vezes se você tiver uma infraestrutura adequada. Uhum. Então, ali parece haver um casamento, né, de complementariedades importantes. Então, eu acho que essas complementariedades elas têm menos que ver com as personalidades e os estilos de um ou outro dirigente e mais que ver com a força estrutural, não é, dessas duas economias que acabam se aproximando. Ótimo. Boa. Vamos para a quinta grande tendência. Aliás, depois vou elencar aqui, mas quero ver nos comentários qual a grande tendência que vocês mais gostaram aqui da apresentação do Troirro. Aqui você chamou da conexão talento e AI. Porque, veja, Tiago, já se disse, né, que o talento é o principal fator de produção, né? Quando os economistas clássicos estão olhando a economia, eles vão dizer que os fatores de produção são a terra, o capital e o trabalho, né? Mas que houve recentemente a emergência de um quarto fator, que é o fator talento. Aliás, de vez em quando se brinca, né, que o nosso sistema econômico não deveria mais se chamar capitalismo, porque o capital não é mais o fator determinante, ele deveria se chamar talentismo, né, porque o talento é mais importante, né? Agora, o que eu acho? Da mesma maneira que você ser vamos supor, um gestor de informação empresarial no mundo pré-internet é algo completamente diferente de você ser um information manager no mundo pós-internet. A minha impressão é que a ideia de talento pré-onipresença da inteligência artificial vai ser bastante diferente daquilo que acontece depois, né? Tem muita gente que está dizendo que nesse mundo intensivo em inteligência artificial, o peso relativo dos talentos abstratos, né, em disciplinas como, por exemplo, psicologia, antropologia, ganha força relativa e diminui o peso relativo daquilo que foi um paradigma dos últimos 30 anos, que são as aptidões em STEM, né? A conjunção daquelas 4 letras que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Aliás, já se tornou muito conhecida, né, uma intervenção que o Peter Thiel fez no Fórum de Aspen, dizendo que o STEM vai se tornar menos importante, né, para aqueles que querem pensar na empresa intensiva em AI para os próximos anos. E, mais uma vez, as habilidades humanas, as habilidades de inteligência emocional ganham um peso todo renovado. Para mim, o que é mais interessante dessa discussão tem que ver com a ideia de como é que você prepara as pessoas, né? Qual é a pedagogia, quais são os instrumentos de ensino e aprendizado, o que isso significa para o ensino técnico, né? Hoje já se fala, se você conversa com todo mundo no Brasil, outros países também, da dificuldade de encontrar mão de obra
qualificada para o exercício de uma atividade, por exemplo, no setor da indústria 4.0. Ora, se você tem essa dificuldade, você vai ter que treinar alguém para um ambiente em que inteligência artificial também vai ser um determinante. Então, eu acho que essa coisa de como é que você alimenta, retrabalha, requalifica o talento humano para um universo de AI vai ser muito importante. Vamos supor que você seja um conselheiro de investimentos, né? Você quer conversar com alguém quer conversar com você porque quer fazer uma alocação de investimentos. O que você tem até agora é a sua experiência e você tem os seus terminais ali acompanhando e uma certa intuição daquilo que vai acontecer. Agora, se você consegue, de maneira ampliada, utilizar essas ferramentas preditivas inovadoras, tá certo? Que vão colocar sobre a mesa, vai por aqui, vai por ali, eu acho que é um outro jogo e você precisa estar treinado para isso. Então, essa é um pouco essa ideia do que pode levar a um casamento, né? Um casamento, ou então um divórcio entre recursos humanos e inteligência artificial. Sabe, isso é uma coisa legal você ter citado esse exemplo, porque a gente, nessa reta final de 2024, nasceu a consultoria do Market Makers. E é um serviço de assessoria de investimentos, né? A gente presta um serviço para aconselhar a pessoa a investir melhor, pagando uma taxa fixa por isso. É tão simples quanto isso. E só que durante todo o processo a gente estudou muito sobre o processo automatizado de investimentos, né? Que ele tem uma eficiência muito maior, mas a conclusão, e existem já alguns estudos nos Estados Unidos sobre isso, a conclusão é que, pelo menos para essa área, as pessoas querem ter o contato humano. As pessoas querem ter a assessoria ou aquela transmissão de inteligência, aprender algo novo. Claro. Não é simplesmente apertar o botão e dar a solução. Isso, inclusive, até na nossa pesquisa de mercado com várias consultorias, grandes consultorias que tem no Brasil, a gente percebeu que, embora todas elas tenham um portfólio ideal para cada tipo de pessoa, até para cada pessoa, a pessoa não necessariamente segue aquilo, porque ela quer botar o dedo em alguma coisa ali. Então, assim, aí trazendo para o meu campo de competência, né, meu círculo de competência, que eu convivo todo dia, a inteligência artificial nos ajuda demais em conseguir otimizar tempo de estudo, de pesquisa, otimização de portfólio, um monte de coisa. A gente tem vários aplicativos que a gente não sabe viver sem mais, e ajuda muito. Mas ainda tem o lado humano que facilita muito. Então, acho que vários setores da economia vão descobrindo empiricamente mesmo o que vai acontecer. Sim. Não, talvez até de uma maneira mais resumida, Thiago, dizer que provavelmente a polarização não será entre humano e inteligência artificial, mas a polarização será entre humano e humano equipado com inteligência aumentada. Tá certo? Então, em que medida, você estava descrevendo aqui um pouco o fluxo, uma das linhas de atuação do Market Makers, que é você tem a comunidade de potenciais investidores, você tem um time de primeiríssima linha que vai aconselhar esses investidores, né, ou oferecer opções, e essa turma aqui, obviamente, está utilizando as tecnologias mais modernas para prestar o melhor serviço possível para esse grupo aqui. Né? E você está competindo com alguém que eventualmente não tem o mesmo estoque de tecnologia que você. Então, eu acho que essa é a polarização entre não é humano versus IA, mas é humano versus humanos com IA. Boa. E o Brasil nesse meio? Tem como fazer um paralelo com o Brasil ou esse aqui ainda é algo incipiente? Porque em todos eles a gente está fazendo, né? E o Brasil nisso? Talvez um campo... Pode ser uma má notícia, pode ser uma boa notícia. E eu acho que isso tem muito que ver, Thiago, com a sexta mega tendência que nós estipulamos, que é a metamorfose do conceito de ESG. Né? Porque, enfim, nós conversamos bastante sobre isso. Né? ESG significa Environment, né? A letra E de Environment, que é meio ambiente, as preocupações ambientais, S, sociais e G, de governança. E acho que todos concordariam, né, que é uma
uma ênfase gigantesca nos temas ambientais, Sim. quando comparados com os de natureza social e mesmo os de governança, né? Uhum. Então, eu acho que a influência da tecnologia no mundo do trabalho, no mundo do propósito, no mundo da formação, passa a ganhar um peso todo especial e que vai reequilibrar o foco do S com o E, né? Quer dizer, vai ser importante demais. Porque é o seguinte, se você não treinar os brasileiros, se os indianos, se as lideranças indianas não treinarem os indianos, a liderança chinesa, os lideranças não treinarem os chineses, os americanos, se as nossas lideranças, né, não treinarem os brasileiros para um universo que é intensivo em robótica, em automação, em inteligência artificial, esse fenômeno vai se fazer acompanhar de uma outra constatação de que, apesar de tudo, e mesmo no nosso caso, né, o Brasil é um país de renda média, a expectativa média de vida do nascer não para de subir. Então você pode chegar numa situação em que alguém meio que acabou de entrar naquilo que classicamente se chama de população economicamente ativa, só que ela está tão desprovida de treinamento, de formação e de saber como utilizar tecnologias, que ela, apesar de estar na população economicamente ativa, ela fica fora desses setores mais dinâmicos da economia durante muito tempo. E mesmo naqueles setores, digamos assim, menos sofisticados, a tarefa dela pode ser mais facilmente substituída por alguma coisa que é intensiva em tecnologia. Então você cria um mecanismo de exclusão do universo fascinante, né, da quarta revolução industrial para um contingente muito grande de pessoas, né? Então, o grande desafio, a gente fala muito, né? O Brasil não investe muito em educação, o que não é necessariamente verdade, porque como percentual do PIB, até que nós investimos bastante comparados com outros países. Nós não investimos bem. Mas essa questão agora ela tem que ser acompanhada de uma certa qualificação. Ou seja, o que a gente investe em educação ou em treinamento turbinado por tecnologia. Caso contrário, você cria aí mais uma vazão para a exclusão social e, mais uma vez, a ideia de sustentabilidade, que até agora foi muito dominada por critérios ambientais, passa a ser contaminada também por disrupção social. Uhum. E a conexão do 5 com o 6, então, da conexão talento AI e metamorfose do ESG, como é que ficaria o Brasil nisso? Olha, o que tem de bom nessa história? É que eu acho que, da mesma maneira que algumas das ferramentas no passado, intensivas em tecnologia, começam num patamar de preço e acessibilidade muito pouco alcançável. Uhum. E ao longo do tempo eles vão caindo, né, até chegar em algo que está quase que universalmente disponível. Veja o caso, por exemplo, do preço relativo de um smartphone, um telefone celular. Eu acho que o mesmo vai acontecer com AI, né? Houve um super povoamento de atores que estão operando no setor de inteligência artificial, e isso vai ajudar a cair o custo relativo da absorção das tecnologias, então ele pode ser mais facilmente universalizável. Uhum. Talvez o grande desafio brasileiro seja como é que você adapta isso para algumas das nossas grandes vocações ou para as nossas vantagens comparativas tradicionais, para o setor do agro, para o setor de energia, para o setor da economia da criatividade, do turismo, da moda, do desenho, né, do design, onde o Brasil tem uma força importante. Uhum. Eu acho que isso vai ser mais determinante do futuro do Brasil do que simplesmente apenas olhar para o montante de população que você tem em educação secundária, educação terciária, ou seja, esse vai ser um critério menos importante do que quando você estiver olhando em que medida o treinamento, né, das pessoas está sendo intermediado para que elas sejam fluentes nessa nova tecnologia que é a inteligência artificial. Boa. E nosso último tópico, esse aqui eu achei bem interessante, porque a gente já teve um papo sobre isso, né, que são você até sugeriu as siglas novas, né, que seria o U7 contra o D7, né, seria a sigla em inglês para o Up 7 e o Down 7. Yeah. Mas, bom, explica para quem não acompanhou já esses papos sobre isso, mas acho que tem uma reconfiguração legal pro mundo. Tiago, porque, veja, historicamente você vai dizer o seguinte, olha, você tem o norte global e você tem o sul global.
que aliás é uma expressão que eu acho que não faz muito sentido. Você tem os desenvolvidos e os em desenvolvimento. Antigamente você falava em primeiro mundo, segundo mundo, né, que era o mundo do socialismo real, e o terceiro mundo, que eram os países de menor desenvolvimento relativo. Mais recentemente, se você quisesse falar em grupos de elite, né, você poderia segmentar o G7, que são as 7 economias maduras, avançadas, que se reúnem desde os anos 70. Apenas para relembrar todo mundo quem é o G7, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá. E você tem aquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo. Então, vamos lá. China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Arábia Saudita. O que eu acho que 2025 representa, Tiago, é uma imposição da realidade e reconhecer que algumas economias, façam elas parte do G7 ou do E7, ganharam uma escala, uma importância tão grande que talvez faça mais sentido para a gente, para os próximos anos, pensar em 2 novas segmentações. Nós poderemos ter uma segmentação que a gente vai chamar de D7, que são economias que ou se encontram numa trajetória inercial de crescimento pouco significativo, ou estão em declínio. Então D7 porque they're going down, ou seja, está diminuindo a sua importância relativa, D7. Só que você tem também países que estão ficando cada vez mais centrais e cada vez mais relevantes, né? Estão indo para cima, up, U7. Então esse é o jogo do U7 com D7. E alguma coisa que a gente podia pedir um pouco para quem nos assiste, né, dos market makers, é tentar dizer o seguinte: bom, quem vocês acham, né? E tem outra, vamos fazer um exercício aqui de 10 essa anos. Era a minha pergunta para você agora. De 2025 a 2035, quem é que vai entrar na série, quem é que vai estar na série B, quem é que vai estar na série A, quem é que vai estar no D7, quem é que vai estar no U7, levando em consideração esses 14 países, né? Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá, China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Arábia Saudita, né? Eu tenho alguns... Não, então, eu queria saber como é que está dividido esses 14 países na sua configuração. Como você acha que vai eu acho que você tem candidatos ao rebaixamento. Vamos supor que a gente fosse falar em termos da linguagem que a gente utiliza para descrever o Campeonato Brasileiro. Quer dizer, você tem uns 4, assim, acho que mais candidatos mais fortes ao rebaixamento. E acho que você também tem 4 candidatos mais fortes a estar no que seriam a Libertadores ou disputar a Copa da FIFA, né? Então, quem eu acho que vai estar no D7? Eu acho que o Japão deve estar no D7. Eu acho que a Rússia deve estar no D7. Acho que a França tem uma chance grande de estar no D7. Vamos lá, quem eu acho que vai estar no U7? Thiago. Acho que a Índia vai estar no U7. Eu acho que a China vai estar no U7. Os Estados Unidos estarão no U7. A Arábia Saudita estará no U7. Então, por essa conta aí, dos 14, nós já encontramos um lugar para metade. Então, eu acho que esses outros países, né? Vamos lá, Reino Unido, Canadá, Itália, Brasil, Indonésia, México, eles estão naquela fase em que tudo pode acontecer. Tá faltando um aqui agora. Alemanha. Alemanha, né? Alemanha. Hoje a Alemanha está com um pezinho no D7. Tá. Eles estão com mas eles têm talentos, capital humano, tecnologia, que pode fazê-los, né, mudar de direção. Se você tivesse que preencher aqui, arma na cabeça, tem que falar D7 ou 7?
Onde você colocaria esses países agora? Em termos comparativos, eu acho que o Reino Unido estaria no D7. Uhum. Eu diria que a Itália estaria no U7. O 7. Veja, eu estou muito impressionado com a presidência, com a administração da Giorgia Meloni. Sim. Você sabe que nesse ano a Itália ultrapassou a França como segunda maior potência industrial da Europa. O empreendedorismo na Itália, a vocação externa da pequena e média empresa italiana é absolutamente formidável. Então, acho que dependendo daquilo que acontecer, a Itália pode... Da mesma maneira que hoje eu acho que a Alemanha tem um pé no D7, eu acho que a Itália tem um pé no 7. E o Canadá? O Canadá é imprevisível. Eu acho que tá aí, vai para os pênaltis. E aqui na América, Brasil e México? O México hoje tem um problema de economia institucional, ou melhor, de crime organizado, né? Que penetrou a vida institucional de uma maneira ainda mais corrosiva do que isso já se encontra no Brasil. A depender de como será a presidência Trump, aquilo que aparecia como uma tendência positiva para o México, que era o nearshoring e um pesado investimento industrial, pode sofrer, na melhor das hipóteses, uma situação de pausa. E pausa na economia, você perde tempo, então você perde dinheiro. E eu acho, Thiago, sinceramente, em relação ao Brasil, eu vou fazer de tudo, eu pessoalmente, nós todos aqui, para que o Brasil esteja no 7. Tá? Tem muito vento de cauda bom para o Brasil estar no U7. Uhum. Né? Esse mundo que vai comer mais, esse mundo que precisa de diversificação energética, um mundo em que diminuiu as opções relativas em outros mercados emergentes. Quer dizer, você acerta a política econômica, não faz muita barbeiragem na macroeconomia, você engatilha o Brasil, você encomenda o Brasil para estar no U7. Né? Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para colocar o Brasil no U7. Então, já que a gente fechou aqui a pauta, já aproveitar essa deixa. Que saldo que dá para tirar desse ano de 2024? Pensando até nessa... A gente termina o ano com... Muita gente já deu opinião sobre isso. Eu acho que vou pegar só a aspa do Marcos Mendes sobre isso. Né? O Brasil perdeu a grande oportunidade. Ele chegou até a dizer a última oportunidade, mas eu vou mudar para a grande oportunidade de sinalizar que ele quer ir para o caminho certo. Olhando para a maneira como a gente entra em 2025, né? E até fazendo o paralelo ali futebolístico, né? O Brasil tá com um cara que tá terminando o ano, sabe quando você tinha expectativa de ganhar alguma coisa, um título, e não ganha e ainda termina assim, levando uma goleada na reta final. Como é que fica para 2025? Thiago, a economia é um fenômeno intertemporal. Às vezes algo que você faz agora vai ser sentido dali a alguns anos. Ou mesmo a escala das coisas que você fez no passado leva um tempo para florescer ou então para corroer. Né? Então, entre, mais uma vez, esse segmento de tempo que eu identifiquei, segundo semestre de 2016 até dezembro de 2022, período longo, 7 anos e meio, de reformas intensas, modernização em diferentes áreas da economia, né? Então, eu acho que isso, acoplado às credenciais positivas do Brasil, no agro, no mundo que está precisando de muita previsibilidade alimentar, previsibilidade energética, etc., geram uma potencial energia para a movimentação econômica do Brasil. Né? E eu acho que um pouco desse legado, que é um legado positivo, está chegando aos seus estertores. Né? Em 2025, mais ou menos, esse parêntese se fecha. Né? E vai se abrir um outro parênteses, porque você começa o ano em que você tem uma nova presidência nos Estados Unidos, você tem um novo presidente do Banco Central no Brasil, você tem uma decepção dos agentes econômicos com um pacote de rearrumação fiscal, você tem o espectro, né, de uma potencial guerra comercial, ou seja, aumentou
o estoque de incertezas no mundo, e o Brasil, em vez de ter ficado mais leve, ele fez pouco pelo bem do seu condicionamento físico durante 2 anos. O que pode ser o resultado disso tudo? Uma certa inflexão, em que você tenta casar política econômica, gestão macroeconômica com o espírito do tempo, né? Ou seja, reorganiza gastos do governo, tá certo? Sinaliza positivamente para investidores de privatização e concessão, volta a atrair ricos, volta a atrair riqueza, volta a melhorar, aprimorar a gestão de economias, de empresas em que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem uma fatia, e mesmo das empresas estatais. Você pode fazer isso, você pode não fazer isso. Então, o que acontece? O vento de cauda positivo continua gerando um efeito bacana para o Brasil, só que ele é amortecido, não é? Por essas dificuldades que eu estou chamando aqui de barberagens macroeconômicas. Se eu tivesse que fazer uma aposta, né, é que o Brasil vai sofrer menos do que deveria e vai aproveitar as oportunidades também menos do que deveria. Então você está entrando num período aqui que é um período de teto de crescimento baixo, ainda assim você está distante dos piores cenários possíveis, e eu acho que os agentes econômicos vão começar a olhar para o relógio, ver quanto tempo falta para o novo ciclo político-eleitoral de 2026. Certo. Bom, para finalizar, a gente já tem até uma conversa marcada para final de 25, para a gente até dar uma atualização disso, já vou ter lido seu livro novo. O que você acha que foi um grande destaque de 2024, pensando no cenário geopolítico, pensando seja em evento, em alguma grande transformação? Não sei se o grande destaque fica na eleição americana, se fica nos resultados que o Milei tem entregado na Argentina, enfim, o que você, acompanhando o mundo todo, o que mais chamou a atenção nesse ano de 2024? Eu acho que é uma espécie de substituição da ideia de eficiência pela ideia de resiliência, a substituição digamos assim, de um período, né, que foi de muita globalização, de globalização profunda, por um período agora em que a geopolítica é o fator mais determinante para a tomada de decisões econômicas. Agora é curioso, Thiago, que às vezes a presença da geopolítica no palco leva a outras vias de globalização, né? Por exemplo, se a administração Trump for muito protecionista em relação à China e igualmente protecionista em relação à Europa, isso empurra europeus e chineses para estarem mais próximos. Não é isso? Se a administração chinesa resolve fazer concessões às exportações americanas do agro para a China e, por outro lado, deixa o Brasil um pouco de lado, você meio que conturba, né, o que tem sido até agora uma espécie de lua de mel entre a economia chinesa e a economia brasileira. O próprio reanúncio, né, da conclusão do acordo do Mercosul e União Europeia, eu fui negociador-chefe na área do Ministério da Economia para o acordo do Mercosul e União Europeia quando nós o concluímos em 2019. Uhum. Depois, por conta de críticas indevidas a focos de incêndio florestal no Brasil, aí depois você teve a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, que atrasou tudo, aí depois você teve a Covid. Todos esses eventos meio que impediram, né, o prosseguimento do processo formal do acordo do Mercosul e União Europeia. E agora, mais recentemente, com a eleição de Trump nos Estados Unidos, os próprios europeus entenderam que precisavam fazer um sinal geopolítico, né? Mais uma vez, colocando o Mercosul no jogo, de modo a fortalecer a sua posição relativa nas conversas que eles terão com os americanos. Então, eu acho que o ano de 2025, eu só não diria, perdão, de 2024, não apenas ele foi um ano da geopolítica, mas na realidade ele é o primeiro ano, ou talvez é o primeiro movimento, né, de uma série de períodos, né, a gente poderia dizer uma década, em que a geopolítica vai ser o GPS, né, o ponto de cardeal mais importante da economia global.
Troirro, agora para fazer um ping-pong diferente com você. A gente sempre pede dica de livro e convidado também para participar aqui. Com base no que você consumiu nesse ano de 2024, que dica cultural que você daria? Pode ser livro, pode ser série, pode ser filme, enfim. Alguma recomendação? Precisa que o pessoal já vai ouvir agora, reta final de ano, vai ter um tempinho a mais para descansar, para ter uma boa leitura, um bom filme ou série para assistir. Bom, eu assisti Perdão, eu li a biografia do Churchill escrita pelo Andrew Roberts, né? Caminhando com o Destino, Walking with Destiny. Acho que é um livro muito interessante. Eu terminei de ler recentemente também, gosto dele ou não como âncora de televisão, mas acho que ele é um sujeito que tem uma cultura inegável, que é o Fareed Zakaria, né? O livro The Age of Revolutions. Em termos de produtos de cinema, eu gosto muito dessa obra utópica, né, dos dois últimos episódios do Mad Max, né? Esse ano agora saiu o Furiosa. Eu acho que tem toda uma sublinguagem muito interessante, né? O filme, e que é um filme também que tem uma parte, né, de conflito que já leva a resultados que são indesejáveis por todo mundo que tá brigando. Mas acho que esses são as dicas. Boa. Algum palpite aí para o Mundial da FIFA no ano que vem? Você acha que vai pintar uma surpresa aí? Acho que para o ano que vem, a julgar pela performance extraordinária, né, do Corinthians nessa reta final do Brasileirão, eu acho que o meu Corinthians pode ser um candidato importante. Você sabe que a última vez que um latino-americano ganhou um torneio mundial intercontinental foi em 2012. Lembro bem, o ano que a gente foi rebaixado. Não, mas eu tava falando da Copa do Mundo que vai ter agora com os 32 times, que vai estar o Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Tá bom. Esse aí o Corinthians ainda não chegou. Talvez nesse ritmo aí pode ser que chegue daqui 4 anos. Bom. Não, eu tô torcendo pro Botafogo. O time ganhou meu coração também, pô, simpático. Um abraço pro Josué. O Josué, nosso sócio, ganhou Brasileirão, Libertadores e o troféu aqui em 10 dias levantou 3 troféus. O cara tá ficando mal acostumado, né? Marcos Troirro, cara, adorei o papo. Sim, acho que trouxe Quem acompanhar esse papo agora já vai começar 2025 muito bem, trouxe uma boa reflexão também sobre 2024. É sempre um prazer tê-lo aqui no Market Makers. Volte sempre. Bom fim de ano, boa virada de ano, que tenha um 2025 excelente e a gente se vê no ano que vem. Obrigado, Thiago, igualmente. Valeu você que acompanhou até o final, já se inscreve, deixa o joinha. Lembrando, o Market Makers não é só podcast, a gente tem também as nossas newsletters, link tá na descrição, tem a nossa comunidade, o M3 Club e o nosso fundo de ações que acompanha a carteira que eu e o Matheus fazemos a carteira de ações, o fundo do Market Makers. A gente se vê, ainda esse ano tem alguns episódios, então continue com a gente, que até o final do ano tem conteúdo aqui no nosso canal. Até a próxima, tchau!